Vamos agora ao item 2.16 do material didático, agora na página 108. Vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 51, a parte B. Então, nós lemos a parte A quando diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora, na parte B de Mateus 27, 51, diz: e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Você já deve ter ido normalmente, assim, numa beira de praia, em qualquer parte que você vá. Por exemplo, eu andei pelo Brasil, fui em praias do Ceará, Maranhão, aqui no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde você vai, você encontra sempre pedras fendidas, né? Quando que isso aconteceu? Para estar em todas as praias, né? Provavelmente se aconteceu nesse momento que Jesus Cristo ele entrega o seu Espírito. Então, além de rasgar o véu, ficou também esse símbolo das pedras fendidas, né? Esse sinal que Deus deixa para Israel, mesmo Israel nessa situação de incredulidade, como eu tenho dito para vocês, a incredulidade não era geral. O povo, né, uma grande parte, pelo menos, do povo, nós vemos uma multidão, eles seguiam a Jesus, criam em Jesus. Tanto que os sacerdotes corrompidos, aqueles que eram saduceus, aqueles sacerdotes tiveram que fazer o julgamento às escondidas, de noite. Tá bom? Então o povo acabou sendo prejudicado por causa da sua liderança incrédula, mas o povo acreditava em Deus. E quando nós estudamos história de Israel, Flávio Joséfo diz que antes da destruição do templo, que vai acontecer 41 anos depois do ponto que nós estamos estudando, antes da destruição do templo, Deus enviou diversos sinais. Primeiro, teve um homem chamado Jesus, né, que diz que era um camponês. Ele entrou pela cidade de Jerusalém pregando ou profetizando. Tá bom? Eu vou ler aqui um texto do que Flávio Joséfo fala, cita da profecia dele, desse homem chamado Jesus. Não é o nosso Jesus, o Salvador, tá bom? O nome Jesus, lembre-se, era um nome muito comum em Israel, era Josué, que era um nome muito comum em Israel, assim como Maria, né, que era Miriam, era um nome muito comum também em Israel. Então veja o que Flávio Joséfo cita da profecia, da mensagem desse homem chamado Jesus, que ele teria começado 4 anos antes da destruição de Jerusalém. Nós sabemos que teve uma profecia que avisou os cristãos: olha, sai de Jerusalém porque vai ser destruída. E também aqui uma profecia para os judeus. Veja o que Flávio Joséfo diz. Ele diz que ele andou principalmente na festa dos tabernáculos, que era uma festa que simbolizava Deus habitando com o povo. Aí diz que ele começou a pregar dizendo o seguinte: vós do lado do Oriente. Por que do lado do Oriente? Na profecia bíblica, o Salvador vinha do Oriente. Por isso o tabernáculo ele ficava voltado para o Oriente. A árvore da vida, tá bom? Ela estava no Oriente do Éden. Então o Oriente passou a ser símbolo da salvação. Simeão, quando ele apresenta Jesus, ele fala a salvação do Oriente que nos visitou, porque o Oriente tinha essa simbologia. É onde nasce o sol, né? Ok? Então ele diz: vós do lado do Oriente, vós do lado do Ocidente, vós dos 4 ventos, vós contra Jerusalém, voz de fala, né? Vós contra Jerusalém e contra o templo. Vós contra os recém-casados e as recém-casadas. Vós contra todo o povo.
E diz que ele fazia isso dia e noite, percorrendo a cidade. E o Flávio Joséfo vai citar outros sinais para os israelitas. Diz que aparece um cometa que fica um ano aparecendo no céu, que não é normal, né? Normalmente vocês sabem que o cometa, hoje é fácil de observar, né? Ele passa pela Terra, vai até o Sol, gira em torno do Sol e depois passa pela Terra de novo, tá bom? E volta para sua viagem no sistema solar. Tá bom? Normalmente nós vemos um cometa passando 1 mês, 2 meses, depois ele desaparece, porque ele vai lá no Sol, gira, e depois nós vemos ele novamente aparecendo, tá ok? Mas Flávio Joséfo diz que o cometa ele ficou durante 1 ano, e esse cometa, essa luz no céu, tinha a forma de uma espada. Veja o que Flávio Joséfo diz. Ele diz: um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante 1 ano inteiro, né, como um aviso para eles, tá ok? Olha, um outro sinal que Flávio Joséfo diz, lá perto da destruição de Jerusalém. Ele diz que antes de começar a guerra com os romanos, na festa de Páscoa, ele viu-se durante 1h30 ao redor do altar e do templo uma luz tão forte que teria pensado que era dia. Ou seja, estava ali no templo e apareceu uma luz junto ao altar e o templo, tá bom? E outros sinais que ele fala, diz que a porta do templo abriu sozinha. E precisavam muitos homens, porque ela era muito fechada, ela era muito pesada, tá bom? E diz também que no dia do Pentecostes, também ouviu-se uma voz dizendo para eles saírem daqui, saiam daqui. Ou seja, sinais que Deus deu anunciando a destruição de Jerusalém. Então, a liderança judaica estava num estado de incredulidade grande. Alguns sacerdotes creram em Jesus, alguns fariseus creram em Jesus. Do povo, não dá para nós falarmos a maioria, mas a Bíblia fala em multidões, creram em Jesus. Até centurião romano creu em Jesus. E nós veremos aqui que o centurião também, que estava ali junto da cruz, que acompanhou o julgamento todo, ele vai acabar dando um testemunho, dizendo que Jesus era filho de Deus, dizendo que Jesus era um justo. Ok? Então, muitas pessoas creram, mas a autoridade judaica, a liderança estava corrompida. E qual era a razão da corrupção? Era a sua aliança com Herodes. Para eles estarem ali naquele cargo, eles tinham que fazer acordo com Herodes. E aí o resultado era, claro, uma corrupção. Herodes começava a exigir coisas ruins deles, né?